Ao longo da história da guerra, houve momentos em que a maneira como a batalha era conduzida mudou dramaticamente. Essas revoluções geralmente eram provocadas por uma mudança na doutrina operacional, o advento de uma nova tecnologia, ou, como muitas vezes acontecia, ambos, com um sendo o resultado da incorporação do outro. Neste, o segundo da nossa série Arquivo de Armas, vamos examinar a gênese, introdução e legado de uma nova arma que apareceu no meio da Segunda Guerra Mundial, uma que foi recebida com ceticismo inicial e depois influenciou gerações de armas de infantaria posteriormente. Esta é a história do STG-44 e o nascimento do fuzil de assalto. Mas primeiro, gostaria de agradecer ao patrocinador de hoje, World of Tanks, por tornar este vídeo possível. Táticas de combate podem revelar bastante sobre o pensamento de uma pessoa. Você é o tipo de pessoa que entra atirando para todos os lados, ou prefere ficar atrás e eliminar seus inimigos um por um? Você prefere campos abertos ou zonas de guerra urbanas? World of Tanks pensou em tudo isso. Com mais de 40 arenas de batalha e 600 tanques, sempre há uma nova maneira de você jogar e descobrir exatamente como quer levar sua divisão a uma vitória retumbante. Oferta exclusiva para compartilhar com você. World of Tanks já é um jogo gratuito, mas se você se registrar usando o link em nossa descrição e o código TANKMANIA, você receberá uma tonelada de vantagens incríveis, incluindo 7 dias de acesso premium, um tanque Excelsior de nível 5 e 250k de créditos. Você também terá 3 tanques de aluguel de nível 6 que você pode usar em 10 batalhas cada um. Você receberá o Tiger 131 Cromwell B e o T-34 85M. Esta oferta é apenas para novos usuários, então aproveite se você nunca jogou antes e comece com o pé direito com esses bônus incríveis. World of Tanks pode ser jogado em todos os dispositivos, incluindo PC, console e mobile, em qualquer lugar nesta temporada. Agradecemos novamente a World of Tanks por patrocinar este vídeo. Registre-se usando o link em nossa descrição e o código TANKMANIA para experimentar a emoção de elaborar o plano de batalha perfeito e sentir-se como um verdadeiro comandante de tanque participando de uma ofensiva blindada furiosa. Bem-vindo ao Guerras do Mundo. Em 1836, o armeiro Johann Nichols de Dres produziu um novo rifle destinado ao uso prussiano. Conhecido como a agulha Dres, ele se assemelhava externamente a AOS rifles de carregamento pelo cano anteriores, mas diferia por usar um parafuso manuseado pelo operador para carregar uma nova rodada na culatra na parte traseira do cano, e também ejetar um cartucho gasto após o disparo. Comparado às armas mais antigas, este sistema de ação por parafuso permitia uma taxa de fogo muito mais alta. Uma vez que os benefícios do rifle de ação por parafuso foram percebidos, todas as grandes potências do mundo logo começaram a fabricar os seus próprios, e o rifle de ação por parafuso dominaria o campo de batalha bem até o século XX. Muitas dessas armas alcançaram status lendário, como o Lee Enfield 303 britânico e o M1903 Springfield americano. Essas armas serviram bem para os tipos de guerra encontrados nas décadas seguintes, até que um lado ficasse sem balas ou homens. No entanto, as ciências da Revolução Industrial trouxeram consigo um novo e assustador sistema de armas que parecia destinado a mudar completamente a natureza da guerra. Esse sistema de armas era a metralhadora de disparo rápido e foi comprovado nas primeiras rodadas de uso, com os soldados vestindo seus tradicionais uniformes azuis para a batalha. Após um derramamento de sangue incontável, percebeu-se que as táticas teriam que mudar. A ameaça das metralhadoras e da artilharia
forçou a construção de trincheiras que eram difíceis de destruir e quase suicidas para atacar com a infantaria, ainda segurando seus confiáveis rifles de ação por ferrolho. Mesmo que um soldado conseguisse sobreviver à chuva de balas de metralhadora através da terra de ninguém e chegasse a uma trincheira inimiga, provavelmente ele conseguiria disparar apenas 1 ou 2 tiros contra seu inimigo antes de ser atingido pelo fogo de retorno. Os planejadores militares entenderam que os soldados de infantaria necessitavam de armas de fogo mais rápidas para aumentar suas chances de ataque bem-sucedido a uma posição inimiga fortificada. Isso deu origem ao desenvolvimento da submetralhadora, uma arma de mão, de disparo rápido, que frequentemente utilizava balas do tamanho de uma pistola. Nos momentos finais da guerra, o exército alemão criou tropas de assalto especializadas armadas com Berman MP-18 e as usou com efeito impressionante, atacando posições aliadas. Porém, a principal falha dessas armas era o alcance, frequentemente apenas uma fração do dos rifles de ferrolho. Portanto, após a guerra, eles eram em sua maioria vistos como armas de apoio ou especializadas, e os exércitos ainda utilizavam armas de ação por ferrolho, frequentemente pouco aprimoradas em relação às da Primeira Guerra Mundial. No entanto, mesmo antes da Grande Guerra, as mentes já estavam trabalhando para incorporar a tecnologia da metralhadora no fuzil de batalha, para dar a cada soldado de infantaria uma taxa de fogo significativamente maior. O maravilhosamente nomeado inventor dinamarquês Søren H. Bang, por exemplo, patenteou um rifle no qual a ação do ferrolho era realizada pelo gás criado a partir da carga propulsora de um disparo, empurrando um acessório em forma de cone para frente em vez de depender da mão do operador. Apesar de Bang fazer uma série desses rifles, eles infelizmente eram muito pouco confiáveis para qualquer uso sério, mas seu design seria posteriormente aperfeiçoado e incorporado em alguns dos primeiros rifles automáticos. A verdadeira mudança começou a acontecer com a adoção de rifles semi-automáticos, sendo o mais importante o rifle Mumgarand do ZUA, que entrou em serviço em 1937. Em vez de ser totalmente automático, Garand e seus contemporâneos disparavam um tiro a cada puxada do gatilho, e então recarregavam automaticamente o próximo, o gás do tiro acabado de disparar, novamente sendo usado para trabalhar o mecanismo de recarga. Enquanto um soldado de infantaria bem treinado poderia disparar até 15 tiros por minuto com um rifle de ferrolho contemporâneo, um soldado equipado com o MUM poderia disparar até 60, e isso deu às forças do ZUA uma tremenda vantagem em combate durante os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Contudo, algumas desvantagens persistiram. Ainda era uma arma pesada, e seu clipe em bloco, com seu som de ejeção distintivo, só lhe concedia 8 rodadas e era complexo e muitas vezes problemático. Quando a guerra ameaçou pela segunda vez na Europa, muitos previram que seria uma repetição da Grande Guerra com grandes exércitos, lutando até um impasse em vastas trincheiras que cortavam o campo. Em vez disso, tanques e aeronaves mais avançados tornaram essa guerra estática obsoleta. Agora, a guerra era um assunto muito mais móvel, e os alemães, que aparentemente estavam sempre ansiosos para abraçar novas ideias, começaram a repensar os requisitos para o soldado de infantaria comum neste novo cenário. Durante a invasão da Polônia, em 1939, o rifle alemão padrão era o Karabiner 98 de ação por ferrolho, capaz de atingir alvos a quase 4,7 km de distância. Se equipado com uma mira telescópica, era um ótimo rifle de atirador. No entanto, pesava cerca de 9 libras, tinha um clipe de apenas 5 rodadas e media 1,1 m de comprimento, sendo bastante volumoso. Estudos alemães sobre a experiência típica de combate durante os primeiros confrontos descobriram que a maioria ocorria na região de apenas 400 m, o que significa que o desempenho de longo alcance fenomenal dos 48S e as desvantagens no design que isso ditava simplesmente não eram necessários. Em vez disso, os alemães perceberam que o que realmente precisavam era de uma arma com uma taxa de fogo mais alta, mas suas pesquisas também descobriram que as tropas equipadas com as metralhadoras não tinham o alcance necessário para serem eficazes em algo além de combates a curta distância. Além disso, considerava-se que o cartucho de 9 mm usado nessas armas não tinha força suficiente. Portanto, a tarefa foi dada a AOS, engenheiros alemães, para projetar uma arma com a taxa de fogo de uma metralhadora, o poder de parada de um rifle, ter alcance suficiente para o tipo de combate experimentado até então e ser ergonômica e relativamente confortável de usar em quase qualquer cenário. Se eles conseguissem isso, revolucionariam o design de armas.
As equipes de design alemãs começaram a trabalhar com o conhecimento existente para desenvolver formas de carregar rapidamente a rodada 7.92 x 57 de milímetro do 98. Entretanto, descobriram que era muito poderosa para um fogo automático eficaz, causando grande estresse na arma e dificultando que um soldado alemão mantivesse a mira durante o fogo rápido. Para o designer-chefe da empresa Heinel Hugo Schmeisser, a solução parecia estar na rodada mais curta de 7.92 por 33 mm Kurz, recarregada por um pistão de longo curso operado a gás. Ele também optou por dar à arma opções de fogo seletivo, o que significa que o soldado que usava a arma poderia alternar entre taxas de fogo totalmente automáticas e semi-automáticas. Dependendo, Schmeisser produziu sua nova arma, designada carabina de máquina, ou MKB-42, em 1942, e quase 11.000 foram construídas e distribuídas para as tropas, lutando na Rússia, eventualmente vendo a competição por uma arma similar criada por Carlos Walter. Seu uso inicial na linha de frente teve relatórios muito positivos, mostrando-se uma arma potente e confiável, incentivando o progresso do design de Schmeisser. No entanto, o projeto estava prestes a enfrentar seu maior desafio. Informado sobre a arma no início de 1943, Hitler não se convenceu. Ele, e muitos dentro de seu círculo íntimo, que eram eles próprios antigos soldados de guerras há muito terminadas, argumentaram que a munição menor não teria o alcance e o impacto dos rifles mais antigos com suas munições maiores e deixaria a infantaria alemã em desvantagem. Isso apesar das pesquisas e experiências reais que diziam o contrário. A liderança alemã também estava ciente do fato de que, se a nova arma de Schmeisser fosse adotada como o rifle padrão com sua munição mais curta, tornaria redundantes os milhões de balas já fabricadas. Schmeisser e os defensores das novas armas tentaram protestar, mas em março de 1943, o Führer ordenou que o trabalho no projeto fosse interrompido. No entanto, convencidos de que tinham uma arma potencialmente vencedora de guerra em desenvolvimento, Schmeisser e sua equipe continuaram sob o disfarce de atualizar a metralhadora MP-40 assim. O MKB-42 foi redesenhado e a produção limitada do MP-43 foi realizada. Como parte da sedução de Hitler para a nova arma, seus próprios guarda-costas logo foram equipados com ela para que ele começasse a vê-los todos os dias, abrindo sutilmente sua mente para sua adoção em larga escala. No outono de 1943, os apoiadores do projeto se sentiram seguros para apresentar novamente a Hitler um plano de adoção em larga escala. A situação na frente oriental, especialmente, foi o que finalmente inclinou o argumento a favor de Schmeisser. Tropas alemãs armadas com Karabiner 98 e outros rifles tradicionais estavam enfrentando ondas de tropas soviéticas armadas com a incrivelmente poderosa metralhadora PPSH-40 e 1. Enquanto as tropas alemãs conseguiram matar muitos deles com seus rifles, antes de onde eles liberaram o incrível poder de fogo de suas armas baratas, mas eficazes. Em contraste, as tropas equipadas com os MKB-42S e MP-43 relatavam que conseguiam responder a tais assaltos de ondas humanas com um poder de fogo tremendo em comparação com as unidades regulares. As armas, cujas diferenças eram mínimas, podiam agir como uma máquina, tornando-as uma arma eficaz de combate corpo a corpo contra qualquer tropa soviética que chegasse à sua posição. Em resumo, a eficiência e letalidade das tropas alemãs haviam aumentado significativamente. Hitler finalmente deu sua bênção à nova arma. E mais uma mudança foi logo dada à nova arma quando entrou em produção, a M44. No entanto, o próprio Hitler não gostava dessa designação, achando-a inadequada para o que era. Ele, portanto, pessoalmente cunhou uma nova designação, refletindo este novo tipo de arma, o Sturmgewehr ou fuzil de assalto. O Sturmgewehr 44, muitas vezes abreviado para ST-44, era tão revolucionário que não pareceria muito fora do lugar nos exércitos de hoje. A influência das metralhadoras no design é óbvia, com a empunhadura de pistola e o grande carregador voltado para baixo, e geralmente era confortável de usar, embora pesasse cerca de 13 libras com um carregador cheio. Um soldado podia alternar entre os modos semi e totalmente automáticos da arma usando uma chave à esquerda, abaixada ou levantada com o polegar direito na empunhadura da pistola. Dependendo do modo em que ele estava atirando,
O alcance efetivo variava entre 300 e 500 metros bem fora do alcance do PP. H-41. Uma peculiaridade do STG-44 era que a empunhadura da pistola, na parte inferior do receptor, podia sair do compartimento do carregador. Isso abriu o rifle para permitir uma limpeza e remontagem eficientes, e consequentemente melhorou muito a confiabilidade da arma, desde que, é claro, o soldado tirasse um tempo para fazer isso. No entanto, o STG-44 estava longe de ser perfeito. A cobertura do punho dianteiro tendia a superaquecer, levando alguns soldados alemães a usarem luvas na mão esquerda para se protegerem. Além disso, a mola de recuo se estendia até a coronha de madeira, o que significava que qualquer dano à coronha tinha o hábito de travar o rifle, sendo essa uma das maiores críticas em um relatório condenatório que afirmava que o conceito de fuzil de assalto nunca pegaria. Sem dúvida, no entanto, a maior crítica ao STG-44 por parte das tropas em campo dizia respeito ao seu distintivo carregador curvado de 30 rodadas. O carregador simplesmente não se encaixava bem na arma, levando-o a se mexer durante o disparo rápido. Isso naturalmente levou a alguns problemas de travamento, que foram parcialmente aliviados quando os soldados alemães passaram a carregar apenas cerca de 25 rodadas em vez do máximo de 30. Curiosamente, este não era um problema único do STG-44 e várias armas automáticas alemãs e aliadas sofreram com este defeito. Em 1945, novos carregadores modificados foram emitidos, permitindo o carregamento de apenas 25 rodadas de uma vez. O programa de reequipamento da Alemanha para o rifle, ditado por Hitler, era, como muitos de seus objetivos durante este período tardio da guerra, bastante ambicioso, para dizer o mínimo. O plano previa a produção de 4 milhões de rifles com um pedido firme de 1,5 milhão já feito, a serem construídos em 3 fábricas na Alemanha e uma na Áustria. Apoiar a arma era um pedido de 400 milhões de rodadas de munição Kurz de 7,92 por 33 milímetros, no entanto, tais números eram pura fantasia. Durante sua curta vida produtiva, o STG-44 e seus predecessores combinados conseguiram apenas um total de 425.977 armas. Compare isso com as 6 milhões de metralhadoras PPSH-41 e 4 milhões de rifles Garand. Com crônicas, faltas de recursos e mão de obra, aliadas a uma implacável campanha de bombardeio aliada que reduziu a indústria alemã a cinzas, o STG-44 acabaria, como o caça a jato Mi-262 e vários outros sistemas de armas no arsenal da Alemanha, até o final de 1944, provando estar à frente de seus adversários. Enquanto as avaliações americanas da arma durante a guerra eram frequentemente tão duras quanto as produzidas por seus aliados britânicos, os soviéticos se mostraram intrigados por ela. Há especulações de que o famoso AK-47 soviético copiou o STG-44, mas isso não é totalmente correto. O AK-47 certamente se inspira no STG-44, mas o mesmo aconteceu com várias outras armas. Os aliados ocidentais eventualmente adotaram novas armas seguindo a fórmula do STG-44. O STG-44 estabeleceu o padrão para a maioria dos fuzis de assalto modernos que surgiriam nas décadas seguintes, com exceção dos tipos chamados bullpup, como o britânico. Embora seu uso tenha sido relativamente mínimo, seu impacto no design de armas nunca pode ser superestimado. E aí você tem a história do nascimento do fuzil de assalto. Por favor, comente abaixo com suas opiniões e reações, curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima vez.